Fala pessoal, tudo bem? Começando aqui então o primeiro episódio do podcast da Biblioteca Léo Moraes e hoje eu já quero trazer um tema que muitas pessoas costumam me perguntar, principalmente irmãos, amigos de antigas igrejas, que é o porquê eu me rendi à fé reformada, né? O que me fez sair do pentecostalismo ou até de um neopentecostalismo e começar a aceitar a confissão de fé reformada e calvinista. Esse aqui é um podcast raiz, daqueles para você ouvir no trânsito, no trabalho, lavando a louça. Então me siga no Instagram, Léo Moraes, e siga também esse podcast no Spotify para receber aí os próximos episódios, tá bom? Fica com Deus e curte o episódio. Bom, esse não é um episódio para falar de forma extensa sobre o que é a fé reformada, e sim sobre o porquê eu me tornei reformado. Mas eu acho bacana trazer uma pequena visão geral, porque eu sei que muita gente ainda não sabe o que é isso. Embora falar sobre reforma protestante, calvinismo, arminianismo, é algo que está crescendo, né, até na internet brasileira e nas igrejas brasileiras, eu percebo que ainda muita gente não sabe, e não há problema nenhum nisso, né? Obviamente não há problema nenhum nisso. A gente no Brasil sempre foi um país com uma fé protestante muito voltada para o lado do pentecostalismo, então é normal que muita gente nem saiba o que é calvinismo e só de ouvir esse nome acha que seja alguma coisa talvez secreta e etc, mas não. Resumidamente, o entendimento reformado da fé cristã é aceitar uma das grandes confissões que foi feita pós-reforma protestante, lá por volta do século XVI. Então ali basicamente é aceitar os 5 solas do Martinho Lutero, que seria sola gratia, sola fide, sola Christus, sola Deo Gloria e sola Escritura, e também geralmente os 5 pontos do calvinismo, que aí é a total depravação do homem, a eleição incondicional, a expiação limitada, a graça irresistível e a perseverança dos santos. É claro que dentro do meio reformado também existe as suas vertentes, tem gente que é calvinista de 4, 3 pontos, 5 pontos, tem os hipercalvinistas, tem os neocalvinistas, tem a dupla predestinação, tem outras partes ali que vão entrar, mas na prática, ser reformado, né, até para deixar um pouco mais entendível, é crer que toda revelação sobre Deus está na palavra, ou seja, tem a Bíblia como autoridade única, infalível, inerrante, imutável, e acreditar num plano de salvação onde, por causa do pecado, toda a humanidade estava completamente depravada, longe de Deus. Então a humanidade ela não consegue mais se reconectar a Deus sozinho, justamente por causa do pecado, né? Por causa da entrada do pecado original ali com Adão e Eva. E por isso toda a humanidade está completamente separada e depravada. E Deus, então, em sua misericórdia, escolheu uma multidão grande de pessoas para ser salvas, vindo de toda tribo, de toda língua, de toda nação. Deus, a partir da sua graça e misericórdia, sem usar mérito humano algum, escolheu pessoas a partir da sua benevolência e vontade, escolheu ali essa multidão de pessoas para colocar a sua graça salvadora, que é irresistível, ou seja, não dá para resistir à graça de Deus, e assim serem salvas. Então, esses eleitos, que é o nome que se dá a essas pessoas que foram escolhidas, essa grande multidão que foi escolhida por Deus para receber a Cristo, eles verdadeiramente abrem o seu coração, eles não resistem à fé, eles encontram verdadeiramente Jesus em algum momento da sua vida e Deus os convida assim a abandonar os pecados, se arrepender, viver uma vida pelo agir do Espírito Santo. E também pela graça de Deus, ele os guarda, né? Ele guarda os seus eleitos para que eles permaneçam até o fim e nunca se percam. Então aqui entra muito aquele debate, né, a salvação pode ser perdida, não pode ser perdida, uma vez salvo, salvo para sempre. Nós, calvinistas reformados, entendemos que a salvação ela não pode ser perdida, porque ela foi dada de graça, e isso a salvação, é claro, a salvação verdadeira, né? Estou falando aqui de uma salvação de um cristão verdadeiro, de um cristão convicto, que entregou verdadeiramente sua vida a Jesus, que conheceu de fato quem é Jesus, que está vivendo uma vida em santidade, né? Que quer viver uma vida cada vez mais próxima da de Jesus. Esse cristão, ele é guardado por Deus. A gente vai ter ali inúmeras palavras para compor, obviamente, esse argumento. Só que acho que esse não é o objetivo desse podcast, tá? Não quero falar nesse episódio aqui sobre a fé reformada em si. Eu quero mais falar o porquê eu me rendi à fé reformada. Se você quiser saber mais sobre isso, tem uma série de podcasts aí que você pode ouvir. Bibotal, que já falou sobre isso. A própria Biblioteca Pamplona já falou sobre isso. Tem 2 Dedos de Teologia aí no YouTube para você seguir também. Tem vários canais bem bacanas que já trazem sobre esse assunto. O Senhor é o meu pastor.
Bom, eu acho que é bacana, porque pra gente começar, eu dar uma leve rebobinada na fita aqui e falar um pouco sobre o meu processo de conversão. Até porque não faz muito sentido eu começar a falar por que eu me rendi à fé reformada sem trazer um contexto de como eu era, de como eu encontrei a Cristo, ou do que eu acreditava, né, de qual doutrina, qual teologia eu vivia. Então, quando eu nasci, meus pais já eram cristãos, então eu fui apresentado a Jesus muito cedo, cresci em um lar cristão, isso é uma das coisas mais abençoadas que eu tive na vida. E meus pais, eles frequentavam uma igreja neopentecostal muito conhecida, né? A Renascer em Cristo. E aí foi nesse ambiente que eu cresci, que eu conheci Jesus, que eu tive minhas primeiras experiências, que eu fui batizado e etc. Eu cresci assim, naquela pegada da Renascer, né? Aquela pegada de antigamente, né? Aquela pegada neopentecostal, que era cultos cheios de poder, né? Então aquelas quartas de poder, e aí tinha a questão dos exorcismos, do falar em línguas, as curas, os sinais. Era uma realidade que eu estava imerso ali, pra mim só existia aquilo, né? Obviamente, eu era novo, eu tinha meus 10, 11 anos de idade, e pra mim a fé cristã estava resumida naquilo, eu não conhecia outros lugares, né? Então era aquela fé que tinha elementos, que tinha às vezes até um pouco mais místico, com aqueles elementos meio poderosos, meio sacros, né? Eu lembro até das minhas memórias de infância, meu pai fazendo aqueles votos, aquelas mesas, usar as arcas da aliança, colocar em casa, orar sobre ali, declarar tal coisa. Então, assim, eu cresci muito nessa cultura, né? Buscando ardentemente pelos dons de línguas, tendo ali, crendo no batismo e no Espírito Santo como uma segunda bênção. E é claro que, assim, gente, isso não foi de tudo ruim. Eu acho muito complicado quando a gente pega momentos da nossa vida e que hoje, embora a gente possa ter amadurecido e olhado para trás e falado, pô, isso aqui acho que não era legal, isso aqui não era legal, e a gente olhar e descaracterizar tudo e falar que tudo foi ruim, não. Conhecia Jesus lá, preguei meus primeiros sermões lá, fui batizado lá, encontrei de fato Jesus, né? Entreguei o meu coração verdadeiramente, sei da minha fé, era uma fé já real, então não tenho o que reclamar, assim, né? Embora obviamente tenha críticas que vão surgir depois, eu fiquei ali até os meus 14 anos bem tranquilo e muito feliz ali. Mas ali por volta dos meus 14, 15 anos, os meus pais eles decidiram para sair para outra igreja e eu os acompanhei. Então, da Renascer, a gente migrou para uma outra igreja que tinha uma pegada muito mais tranquila, né? Muito diferente da Renascer. É claro que hoje eu sei que a Renascer ela tem outra pegada totalmente diferente do que era na minha época, né? As coisas mudaram muito. Porém, essa igreja, ela tinha uma pegada mais batista renovada, assim, sabe? Aquela igreja mais tranquila, aqueles louvores mais tranquilos. Foi lá que eu comecei a descobrir as outras coisas, né? Todo mundo gospel que eu não conhecia. Fui ver o que era uma igreja batista, conhecer o que era uma igreja presbiteriana, uma congregação cristã, conhecer outros tipos de visões teológicas, outros tipos de igreja. Foi ali que eu comecei a ter esse contato maior com o geral da fé, né? Que eu consegui abrir os meus olhos para o que tinha de mais, assim. E foi ali que a gente ficou por alguns anos, né? A gente foi ali, ficou por um tempo ali naquela igreja, até conhecer mais a fundo um movimento que estava ficando bem famoso novamente no Brasil, ainda está, na verdade, bem famoso no Brasil. É um movimento que começou ali nos anos 2000, né? Com algumas pessoas muito fortes, Valnício Milhomens, etc., que foi a questão da palavra da fé, né? Um movimento mais neopentecostal, assim, aquele ensino mais rema, palavra da fé, a cura divina e etc. A gente começou a ter um contato maior com essa doutrina. E aí meus pais eles tomaram ali uma decisão de migrar para uma outra igreja que tinha isso ainda mais forte, né? Que tinha essa doutrina ainda mais forte, que tinha esse ensino ainda mais forte. E assim, pessoal, esse episódio aqui não é para falar mal do neopentecostalismo. Eu não quero ficar falando sobre as minhas discordâncias, os problemas teológicos que eu vejo. Não é isso que eu quero. Eu acredito que mesmo em igrejas neopentecostais, existem muita gente de Deus, muita gente que é transformada, um trabalho muito bem feito, e embora eu tenha visões teológicas totalmente diferentes, a minha experiência nessa igreja foi incrível, de muito amadurecimento, crescimento, né? E mesmo agora, mais uma vez, tendo uma visão teológica diferente, seria acho que não só uma falta de respeito, mas também uma ingratidão tremenda eu levantar qualquer crítica pública, pelo menos nesse momento. Eu acho que a gente pode futuramente ter um podcast para conversar só sobre neopentecostalismo, não tem problema, porém eu enxergo que graças a Deus, as minhas experiências foram muito tranquilas. Eu não tive experiências traumáticas, eu não passei por igrejas que não eram saudáveis. Graças a Deus, eu sempre passei por igrejas abençoadas, por pastores abençoados, né? Eu fui muito abençoado pela vida deles. Então, assim, independente de confissão de fé, de doutrina de igreja, eu não tenho nada a reclamar. Da teologia a gente vai mudando, vai
entre aspas, melhorando, né, tentando deixar ela mais parecida com o que a Bíblia apresenta, porém, graças a Deus, sempre caminhei de forma muito tranquila com as pessoas ao meu redor. Então, o importante aqui é a gente falar que eu comecei de fato a amadurecer a minha fé, saindo da fé de um cristão adolescente que cria em Jesus, que tinha experiências com Deus, mas para alguém que agora buscava embasamento para assuntos da fé. Então pensa que a minha realidade, eu estava ali um adolescente cheio de vontade de ver as coisas, de ver o sobrenatural, né, aquela vivência bem pentecostal, bem meio carismática e querendo ver o fluir, só que eu não tinha tanto embasamento nos assuntos da minha fé. Eu não conseguia entender muito das coisas, eu não conseguia responder muitas das dúvidas, até das dúvidas não só de outras pessoas, mas as minhas dúvidas também. E nessa minha busca começou a arder no meu coração um desejo muito mais forte por teologia. Eu queria começar a estudar os fundamentos, a tradição da igreja, entender sobre a fé cristã, a história da igreja, como começou. Eu sempre curti muito história, minha matéria preferida na escola sempre foi história. Então agora eu queria colocar isso em prática dentro da teologia, dentro da fé cristã. E nota assim, ó, que eu já era convertido há anos, eu pregava em escolas, eu verdadeiramente amava Jesus, mas eu nunca tinha mergulhado de fato na teologia. Eu tinha até um preconceito clássico, que era aquele preconceito de a teologia esfria a fé. Eu via a teologia como dessa forma. Hoje, graças a Deus, eu obviamente não creio nisso, creio que pelo contrário, a teologia ela apaga o fogo estranho, ela não esfria a fé, ela nos ajuda a arder o coração ainda mais, vendo a verdade de Deus. Então, eu tava nessa realidade, só que na minha cabeça ali veio um anseio, né, no meu coração veio um anseio muito forte de estudar de fato a teologia. Eu lembro que eu tinha ali muitas dúvidas sobre as coisas que eu acreditava, sempre me pegava pensando sobre as diversas interpretações diferentes que várias pessoas podiam ter sobre o mesmo texto. Isso era algo que me pegava bastante, assim, eu olhava um texto e falava, tá, o pastor fulano diz isso sobre esse texto, o pastor ciclano diz isso sobre esse texto, isso é algo muito forte dentro do meio às vezes mais neopentecostal, né? Você tem várias revelações diferentes sobre um texto, né? Revelações ali, um fala uma coisa, um interpreta de uma outra forma. Então, eu ficava meio que olhando visões teológicas diferentes, falando, meu Deus, parece que cada um tem uma interpretação. Isso me deixava um pouco intrigado, porque eu pensava, tá, será que isso aqui é o certo? Ou será que aquilo ali é o certo? Por aqui caminho será que eu vou? Então, nesse contexto, eu passei, né, a estudar muito mais sobre os movimentos de teologia atual. Então eu quis entender o que era aquela teologia que estava surgindo na época ali, que era a tal de teologia do coaching, a teologia da prosperidade, o triunfalismo, hipergraça, comecei a estudar, a flertar ali, às vezes com uma coisa ou outra, e a minha dúvida era sempre, tá, parece que cada uma dessas vertentes traz seus próprios argumentos para defender seu lado, só que na prática é sempre uma revelação nova. É sempre um sonho de um profeta, é sempre a ideia de um pastor, parecia na minha cabeça, pelo menos, e essa não é uma crítica direta a uma teologia em si, mas a forma como eu olhava as coisas, tá? Parece que era sempre um apunhado de versículos bíblicos para provar uma teoria que parecia que não tinha nascido de uma exegese, parecia que não era ali alguém sentando, estudando o texto bíblico, falando, bom, a partir disso aqui eu vou construir esse argumento. Não, parecia que era assim, uma visão, uma revelação, um sonho, algo novo que vinha, e a partir daquele algo novo era construída uma teologia, né? A Bíblia tentava meio que se encaixar ali. Obviamente, mais uma vez, essa não é uma crítica ao movimento, ao ensino único, mas é uma forma que eu observava e que eu mesmo lidava com as coisas, né? Eu olhava muito ali um pastor X ou Y que falava alguma coisa e eu não procurava provar na Bíblia, eu procurava trazer versículos que complementassem aquilo que tal pastor X ou Y tinha falado. Então, eu comecei a ver as coisas e a pensar e eu ficava ainda mais intrigado. E foi aí que eu comecei a pensar, a única forma de eu entender qual é a interpretação certa sobre um assunto é olhando também como eram as coisas antigamente. Se as pessoas lá atrás na igreja tinham esse mesmo problema. Lembra que eu falei que eu não tinha contato muito com teologia, eu não sabia sobre cânon bíblico, eu não sabia nem como tinha se formado a coisa. Eu cria no meu coração na palavra de Deus, mas eu não tinha um conhecimento detalhado sobre cânon, sobre o que a gente tem hoje, né, o sola escritura e etc. Então, para mim, não fazia muito sentido a igreja existir há quase 2.000 anos e só agora, ou a cada 10 anos, 20 anos, um movimento novo chegar, alguém trazer uma nova revelação sobre o texto e todo mundo que chegou antes está errado.
isso não fazia muito sentido na minha cabeça. Eu sei que, infelizmente, é algo que tem em muitos movimentos, né? Em muitas novas teologias que parecem, em muitos novos movimentos, alguém parece sempre reinventar a roda, ver ali sobre promessas que ninguém tinha se ligado antes, sobre coisas que ninguém tinha se ligado, ou até sobre justiças que ninguém tinha se ligado, e acho que isso começou a me pegar. E aí foi nesse momento que eu me deparei com pessoas chaves da fé cristã e da história da igreja. Então ali eu comecei a ler Charles Spurgeon, comecei a ler John Bunyan, comecei a ler Dr. Martin Lloyd Jones, C.S. Lewis, assim, pessoas que hoje eu falo, né, algumas dessas pessoas aqui eu tenho como inspiração, pô, John Bunyan. John Bunyan foi um dos caras que um dia eu vou até trazer um podcast só sobre o John Bunyan, porque é um dos caras que eu sou realmente, eu gosto muito do ministério, das coisas que ele fez, né, do próprio livro Peregrino, outros livros que ele escreveu também aí, a própria Graça Abundante é o Principal dos Pecadores, Justificação que vem por meio da fé, etc. Então, assim, eu vi ali o que esses grandes mestres e grandes líderes, né, grandes, entre aspas, pais da fé, até olhando mais para trás, pegando Agostinho, pegando Tomás de Aquino, pegando outros caras, e eu vi ali que tudo que eles falavam pareciam casar, né, parecia simples, parecia bíblico, parecia que vinha realmente de uma exegese, né, de um estudo bíblico, de pegar a Bíblia e olhar ali, e eu ficava maluco como eles tinham tanto conhecimento bíblico, como todos os argumentos sempre caíam pro lado bíblico. E além disso, acho que uma coisa que chamou muito a minha atenção foi o fato de todos eles terem uma confissão, ou pelo menos a maior parte deles, terem uma mesma confissão teológica, que era a confissão calvinista. Eu não conhecia muito sobre o calvinismo, eu conhecia o calvinismo tão bem quanto um estudante do ensino médio, que tinha apenas estudado ali a Reforma Protestante, sabia que tinha chegado Lutero, depois de Lutero tinha vindo João Calvino, Zwingli, etc. Só que eu não conhecia de fato o que a teologia calvinista falava. Eu sabia alguns pontos que as pessoas tinham me passado, né, totalmente enviesado, e na minha cabeça era uma heresia, na minha cabeça era algo que não fazia sentido, né? Como assim Deus escolheu alguns e não escolheu outros? É claro que isso não é o calvinismo, né? É claro que isso não é de fato o calvinismo. O calvinismo tem todo o entendimento disso por trás. Porém, na minha cabeça era assim que funcionava, na minha cabeça era assim que era a teologia calvinista, então eu não conseguia identificar e falava, não, acho que isso aqui não é cristianismo de verdade. E aí quando eu vi toda essa galera boa, que tinha muita referência, muita coisa legal para ensinar, e eles tinham uma confissão calvinista, eu comecei a pensar, eu falei, peraí, eu preciso estudar mais sobre isso, eu preciso entender a fundo que de fato é essa teologia. E aqui começou então um dos períodos mais importantes e desafiadores da minha fé. Eu comecei a me deparar com uma visão teológica embasada ali no mesmo livro que eu seguia, que eu já tinha como palavra de Deus, que eu já tinha como certeza que é a Bíblia, mas que trazia pontos que eu tinha sempre aprendido de uma forma diferente, de uma forma, na verdade, até bem diferente. E como eu falei, eu até conhecia o calvinismo um pouco ali, mas não interpretava como algo muito válido, muito sério. Então esse processo foi essencial eu entender o que era o calvinismo. Eu entender o que de fato era essa teologia, o que de fato era a teologia reformada, e descobri que ali então não era aquele monte de coisa, aquele monte de baboseira que tinham me passado, mas que tinha muita fundamentação bíblica. E nesse processo foi fundamental para mim encontrar pessoas boas que falavam sobre isso. Então eu comecei a assistir ali Iago Martins, né, do próprio Dois Dedos de Teologia, Guilherme Nunes, Augusto Nicodemos, Hernando Dias Lopes, Pedro Pamplona, João Pedro, outros caras bons que falavam sobre isso. Comecei a ver pessoas que tinham um lado carismático, né? Então comecei a entender o que era o lado carismático ali com o Ângelo Basso e etc, que dá para você ser um reformado, mas também você ser uma pessoa ali com o uso dos dons. Então comecei a entender essas vertentes diferentes. E isso tirou da minha cabeça aquele monstro, né, que parecia ser essa teologia. Tirou da minha cabeça e deu embasamento, né? Eu percebi que, de fato, o que eu tinha era só um preconceito. O que eu tinha era só algo que eu achava que era, mas não nem sabia, de fato, o que eu estava falando. E isso, na verdade, me despertou muito carinho pela visão reformada, porque eu vi uma visão muito biblicamente embasada, eu assistia debates e eu via ali os reformados defendendo a visão de uma maneira muito bíblica, muito indo para o texto, e aquilo me chamou muita atenção, né? Esse apreço que eles possuíam para a Bíblia. Eu comecei a pesquisar os institutos teológicos, os próprios seminários teológicos, e eu vi que a grande maioria dos grandes institutos e seminários brasileiros sempre eram de confissão reformada. Então, o seminário Martin Bucer, seminário Charles Spurgeon, as
faculdades, etc., eles sempre tinham uma visão reformada. Eu falei, meu Deus, então quer dizer que tem algo aqui, tem algo bem bacana nisso. Em alguns minutos de pesquisa, eu via que a grande maioria, né, dos melhores livros de teologia, dos melhores livros de exegese, dos melhores comentários bíblicos, estudos, também tinham sido escritos por pastores e por mestres calvinistas. E isso me fazia ter ainda mais apreço pela doutrina, né, embora eu ainda não tinha parado 100% para entender o todo e conectar as ideias da minha cabeça. Eu estava ali ainda entendendo alguns pontos do calvinismo, conhecendo a visão, só que eu não tinha parado para entender, bom, as dúvidas que eu tenho versus o que o calvinismo responde, como que eu consigo encaixar elas. Eu não tinha feito essa manobra na minha cabeça. Ainda estava sendo algo que eu estava tentando equilibrar de fato. E aí que entra o tempo de desafio, né, que eu falei, o tempo mais desafiador, que foi depois desse pré-conhecimento que eu estava tendo sobre essa teologia, sobre essa doutrina, se iniciou então o tempo de debate interno na minha cabeça, né? Eu pensava ali, quer dizer então que tudo aquilo que eu aprendi agora, eu ia deixar de lado, reestruturar totalmente a minha teologia, reestruturar totalmente aquilo que eu acreditava? Será que eu tinha finalmente achado algo que ia responder às pontas soltas que eu via na minha teologia antiga, que eu via na doutrina antiga? E o mais engraçado é que como eu falei, eu estava ainda não conseguindo fazer essa manobra e não conseguindo ligar os pontos. Eu tinha um pouco de medo. Então, eu ligava e estudava muito em fontes não reformadas. O que eu fazia? Ao invés de me deitar de fato para entender mais sobre o calvinismo, entender sobre os pontos e ver se eles respondiam às minhas dúvidas, eu continuava tentando responder as minhas dúvidas da maneira meio neopentecostal. Eu estava tentando ainda enxar embasamento naquilo que eu acreditava, embasamento nas coisas que eu tinha ouvido, nas coisas que eu tinha aprendido desde moleque. Eu queria entender essas coisas. Eu queria me convencer que aquilo fazia sentido. Só que eu cheguei no momento que eu procurava, e a dúvida continuava. As dúvidas sobre alguns pontos, como a própria perca da salvação, alguns pontos como a própria eleição, pontos como a própria a graça irresistível, pontos que eu tinha como eu não conseguia acreditar que a graça era resistível, eu não conseguia acreditar que um cristão nascido de novo podia perder a sua salvação, só que eu não conhecia o que de fato o calvinismo 100% falava sobre, eu não sabia responder. Então, ao invés de eu ir buscar um conhecimento nisso, eu ficava tentando me responder a partir da própria visão mais arminiana e das visões que eu tinha lá atrás também com o neopentecostalismo, né? Tentando entender mais sobre isso. E aí foi com esse tempo, foi a partir disso que eu comecei a tentar estancar minhas dúvidas. E aí o meu eu meio mais neopentecostal começou a responder para mim mesmo que aquelas dúvidas eram setas do inferno. Então eu comecei a achar que não eram dúvidas reais de alguém, de um jovem que estava agora buscando mais sobre teologia. Eu comecei a achar que era a seta do maligno, era Satanás tentando minar minha fé, tentando me tirar do caminho. E assim, isso não faz sentido nem para um lado nem para o outro. Né? Você pode ser um cristão arminiano sem problema e ter dúvidas ali do momento da teologia, tentar responder de forma arminiana, porque dá para interpretar, né, a palavra, pelo menos, dessas duas formas nesse sentido. É claro que eu, obviamente, hoje pendo para esse lado mais reformado. Porém, aquele anseio de, bom, eu preciso responder isso aqui, eu tentava estancar, só que eu não conseguia. Ele continuava na minha cabeça. E como eu não conseguia estancar aquelas dúvidas, eu comecei a dar de novo alguns passos para trás e voltar a entender pessoas que tinham tido esses mesmos problemas e essas mesmas dúvidas lá atrás. Entender outros irmãos em Cristo, em toda a história da igreja e o que eles falavam sobre aquilo também. Né? Eu voltei a buscar sobre a tradição da igreja, sobre esses assuntos que eu ainda tinha dúvida. E eu sei que, assim, nós protestantes, a gente não tem uma visão sobre a tradição ela ser inerrante, ela ser uma autoridade máxima, como os próprios católicos têm. Só que não dá para negar a importância da tradição, dos pais da igreja, da história da igreja, a interpretação dos versículos, das doutrinas, né? Eu creio que Deus ele sempre levantou grandes teólogos para ensinar temas centrais na sua palavra, e isso começou desde lá atrás, desde a fundação da igreja. Então não faz sentido nenhum eu também negar aquilo que eles falavam, né? Para mim, eu precisava olhar lá e falar, bom, não faz sentido eu levantar um ponto da teologia que desde lá atrás os irmãos não defendem. Eu preciso estar em conformidade. Né? Para mim não faz sentido chegar com algo novo, igual eu tinha na minha cabeça, muitas doutrinas e muitas coisas que pareciam ser ali por volta dos anos 2000, mas que antes dos pais da igreja nunca tinham falado. Então para mim não fazia muito sentido. E foi um tempo complicado, né? Porque é um tempo de dúvida, ele é um tempo complicado. Ele é um tempo que você tem que a todo momento se examinar, você entender o que você está crendo, a ansiedade bate na porta, batia muito na minha porta. Só que foi um tempo também interessante. Eu comecei a me desafiar mentalmente, entender o porquê eu estava carregando aquela visão teológica e o que ela me respondia dentro desse momento. E aí foi nesse momento de entender toda essa visão teológica, de entender para onde eu corria, de entender o porquê que eu
que eu ia responder tal coisa pela Bíblia, só que tinham outras respostas que falavam a mesma coisa pela Bíblia, mas também com outra referência, etc., que eu conheci um dos princípios e um dos pilares, na verdade, da Reforma Protestante e que mudou a minha vida, que foi o sola Escritura. O Senhor é o meu pastor, nada me pode faltar. O sola Escritura, para você que não sabe, é um dos pilares da Reforma, né? Lá eu falei no comecinho sobre os 5 solas de Lutero: sola gratia, sola Christo, sola fide, sola deo gloria e sola Escritura. E essa doutrina, na verdade, esse pilar da Reforma, ele vai falar que somente a Bíblia, somente a Escritura é suficiente para o homem conhecer a Deus, encontrar Jesus e aprender a ser mais parecido com Ele a partir da ajuda do Espírito Santo. É você ter a certeza que toda a revelação sobre Deus e tudo aquilo que a gente tem que entender sobre o Evangelho, sobre Deus, sobre a nossa vida, está na palavra de Deus, está já revelada na Bíblia. A revelação de Deus, né, em Jesus Cristo, obviamente, está descrita na Bíblia. Então, a gente pode olhar para a Bíblia e tirar dali os conselhos e o que a gente precisa. É um ponto que a sola Escritura vai falar justamente contra essa questão de você buscar uma interpretação nova, de você buscar segredos, de você buscar uma mega revelação ou até uma revelação pessoal, que é algo que eu trazia muito. Eu achava que quando eu lia um versículo na Bíblia, se o versículo ali falava comigo alguma coisa, aquela era a revelação que o Espírito Santo estava me dando sobre aquele texto. Então não, isso aqui brilhou o meu coração e essa é uma palavra que chegou no meu coração e dentro até do próprio meio neopentecostal, tem muito forte a questão da, né, a palavra rema, essa palavra que chegou forte, e eu tinha isso na minha cabeça. Então não, essa palavra que brilhou aqui, então isso aqui é a revelação para eu aplicar em tal área da minha vida, só que na visão do sola Escritura não é tão assim. A interpretação bíblica ela é apenas uma, né? A Bíblia ela não é de livre interpretação, né? O próprio Pedro vai falar isso, né? A carta de Pedro vai falar que a Bíblia ela não é de livre interpretação. Nós precisamos entender e estudar o texto bíblico a partir do que aquela pessoa, do que o escritor está querendo dizer e como o Espírito Santo quer de fato aplicar na nossa vida esse texto. Então não é uma questão de eu simplesmente estou passando por uma dificuldade, eu vou abrir um texto e qualquer coisa que tiver escrita lá, aquilo é uma promessa para minha vida. Não é isso. Eu comecei a entender que no sola Escritura eu li a Bíblia de uma outra forma. A Bíblia ela tinha essa interpretação e o meu trabalho como cristão não era buscar segredos escondidos ou promessas e promessas dentro do texto, mas sim entender o que o autor está dizendo e como eu posso aplicar na minha vida, né? Isso até é o que a própria pregação expositiva das Escrituras faz. Aquela questão de você ler o texto, entendeu o que o autor está querendo dizer. Você pode até ir no original para ter uma visão melhor, mas entender o que o autor está querendo dizer e trazer uma aplicação prática e contextualizada para o seu dia. Eu acho que isso é o ponto principal que o sola Escritura me fez entender e fez mudar bastante na minha cabeça, né? Porque eu saí muito daquele mundo de vários livros diferentes, várias revelações diferentes, revelação do homem ou do profeta novo, não. A revelação que eu precisava estava ali. As profecias que eu precisava estavam ali descritas na palavra, e eu não precisava do sonho de nenhum outro profeta, do sonho de nenhum outro homem de Deus, porque ali eu já tinha toda a revelação que eu precisava, tá? É claro que aqui nesse ponto eu não estou falando sobre revelações e etc., de um contexto continuista ou cessacionista, de um contexto onde, então quer dizer que Deus ele não usa mais profetas, os 5 ministérios. Não estou falando disso. Eu estou falando de uma revelação de algo que possa trazer uma doutrina extra ou uma doutrina que a Bíblia não trouxe antes, ou trazer uma visão diferente que toda a tradição da igreja também não teve, tá? Eu tô falando basicamente sobre isso. Nada me pode faltar. Dá pra perceber e até imaginar que eu já estava bem ligado à fé reformada. Meu coração, assim dizer, já era meio calvinista, pelo menos soterologicamente, né? Claro que Calvino tem coisas que eu, obviamente, não concordo, porém, de um contexto de doutrina de salvação, eu já estava com o coração bem voltado a isso e, aos poucos, aceitando mais. E aí eu comecei, de fato, a ler os autores reformados, a buscar ensino dos autores reformados. Antes eu estava numa visão de só entender o que a teologia reformada falava. Agora eu já estava numa visão de aprender com eles. Eu estava numa visão de, beleza, eu acho que isso aqui tem coisas práticas para eu aplicar. Eu acho que eu posso usar, de fato, essa visão e ela vai, de fato, responder as minhas dúvidas. Foi quando eu tive contato com um dos livros, que foi um livro, digo assim, substancial e essencial
para minha jornada e para minha rendição à fé reformada, digamos assim, que é o livro Os Cinco Pontos, do John Piper. Um livro super conhecido, um livro baratíssimo, né? Pelo que o livro é, ele é super barato. Se você tem Kindle, ele tá até acho que no Kindle Unlimited ou no Prime Reading, agora eu não sei, mas ele é um livro bem em conta. E é um livro onde o John Piper expõe a visão do calvinismo de 5 pontos, expõe a visão da conhecida TULIP, né, que é a depravação total, a expiação ilimitada, a eleição incondicional, a graça irresistível e a perseverança dos santos. Então ele expõe a visão calvinista, ele traz ali as dúvidas que a gente tem, é meio que se o John Piper estivesse escrevendo de fato para um arminiano ou para alguém que nunca ouviu falar sobre isso e quisesse entender. E para mim aquilo abriu muitos olhos. Eu lembro que eu comecei a ler e eu dava risada durante o livro, eu falava, meu Deus do céu, eu briguei contra essa visão por tanto tempo, mas está aqui, é o que eu queria, é o que eu acho que eu queria, e eu nem sabia que era isso, mas meu Deus, faz muito mais sentido agora. E como eu falei no começo, eu já tinha um pé atrás com algumas questões que eu não conseguia explicar com a teologia que eu estava. E agora aquilo ali estava sendo muito bem explicado. Parecia que as pontas que estavam soltas na minha cabeça, e eu até tentava ligar essas pontas com outros tipos de teologias que não faziam sentido, como já tentei ligar com a teologia do coach, já tentei ligar com um pouco de livre graça ou até hipergraça, só que agora estava fazendo sentido na teologia calvinista de uma forma muito mais equilibrada, bíblica e sensata. E aquilo para mim fez muito mais sentido. E aí daquele livro eu comecei a pingar para outros livros também, e começar a entender outros livros, que foi o próprio caso do N.T. Wright, que também me trouxe uma visão de como a reforma é aplicada de forma prática, né, de como nós podemos aplicar essa visão de forma prática, o próprio Teologia Sistemática do Wayne Grudem, um Timothy Keller da vida também, que foi me ajudando bastante. Teve um livro até que eu li que foi bem bacana, do Walter McAllister, né, o filho do Robert McAllister, e ele passou por uma experiência parecida à que eu passei de transição de teologia, de transição de doutrina, e para mim foi muito interessante. Ele escreveu um livro chamado Pentecostal Reformado, que é um livro que ele escreveu com o filho dele, e ele basicamente fala como que foi a transição dele de ter nascido no lar do neopentecostalismo, né, de fato, o Robert McAllister fundou ali a Igreja de Nova Vida e ele trouxe ali o neopentecostalismo para o Brasil, os movimentos de cura, exorcismo, etc. E como foi o momento onde o Walter ele teve um encontro com a fé reformada e ele não conseguia mais frequentar aquele mesmo âmbito. E aí ele vai e cria a Igreja Cristã de Nova Vida, a ICNV, né? Ele cria a ICNV, que é as novas igrejas que ele tem hoje, que tem uma visão reformada. Então ele faz toda essa nova momento, essa nova fé, e ele vai contar no livro como que é e quais pontos que a própria visão reformada se encaixa dentro do protestantismo, do pentecostalismo, quais pontos eles se divergem, como que um cristão pode ser reformado, mas não abandonar as suas bases pentecostais, é o que ele traz com muito respeito. Ele fala, eu sou um pentecostal e eu não posso deixar de dizer que eu nasci do pentecostalismo, embora agora eu seja reformado, eu não posso negar a minha tradição. Então, isso foi algo que eu falei, dá para encaixar. Porque a gente estava acostumado a ter aquela visão de calvinistas e mais sérios, às vezes até sensacionistas e etc. Então, a hora que eu vi que não tem espaço para um toquezinho de pentecostalismo, tem um espaço para um toque de continuismo nisso, eu falei, bom, agora fez ainda mais sentido. Só que o ponto é, eu continuava frequentando aquela mesma igreja que eu estava, com a pegada mais pentecostal, né? E tava ali, eu gostava da igreja, só que no meu coração eu não conseguia ler a Bíblia e olhar de uma outra forma. Eu já estava num momento onde eu não estava mais concordando com a visão teológica. E assim, eu não queria ser injusto com a minha igreja, né? Embora ela tenha uma teologia que eu discordo hoje, é uma igreja cheia do poder de Deus, que tem um trabalho lindo, ensino admirável, tive líderes abençoadíssimos, assim, até hoje sou apaixonado pelo corpo de liderança da igreja, porque acho uma visão muito abençoada, tem um trabalho de ensino que eu realmente acho que eu nunca vi em outros lugares. Então, assim, eu gostava da igreja, sabe? Eu gostava, eu tava bem ali. Só que eu não queria ser injusto, porque eu comecei a perceber que era difícil, pelo menos pra mim, ter um tipo de crença que se desloca quase que 100%, ter uma visão, embora no mesmo livro, né, de Jesus, mas assim, ter uma visão teológica que se desloca quase que 100% da visão de um lugar e tentar não mudar aquele lugar ou não influenciar pessoas. É claro que eu nunca tentei convencer alguém a ir pro lado, digamos assim, reformado da força, pros fãs de Star Wars. E até porque eu tava ocupado demais tentando me convencer de que agora eu era um calvinista, eu não tinha nem tempo pra tentar convencer outras pessoas, e é claro que eu nunca faria isso porque seria antiético. Então eu tava num ponto onde eu não sabia o que fazer. Eu não sabia se eu ficava lá, eu ainda gostava da igreja, só que eu também não podia
ir contra aquilo que eu estava acreditando. Então, para mim, não chegou um momento de malabarismo ali na minha cabeça. Até que foi que eu tive uma conversa com o meu atual pastor hoje, olha que coisa, o Pedro Leone, e eu percebi que, embora eu admirasse muito aquela igreja que eu estava, não fazia sentido permanecer lá e correr o risco de criar ali uma divisão, sei lá, não se entregar de corpo e alma, ou até minar um pouco do meu chamado, minar um pouco das coisas que eu fazia por conta da minha visão teológica, não fazia sentido. E aí eu lembro que foi um tempo de orar, a gente orou por um tempo, eu e a minha esposa, a Ju, né, acompanhou muito desse processo. Fui sempre falando pra Ju as coisas que eu tava entendendo, a Ju, ela parece que na cabeça dela as coisas foi fazendo sentido também, e até que a gente tomou junto a decisão de migrar para uma igreja agora de confissão reformada. Acho que aí foi esse momento que de fato eu pensei, bom, agora eu sim me rendi de vez à fé reformada. Por isso que eu falo que eu não virei reformado, eu me rendi, porque foi uma coisa que foi me cercando nos lados, que a hora que eu vi eu já tava dentro. A hora que eu vi eu já tava só a escritura na veia, sabe? Então, foi algo que foi uma mudança repentina, pelo menos para as pessoas que estavam à minha volta, foi uma mudança repentina, até por isso que eu quis gravar esse podcast, que acho que pode ser uma resposta que muita gente, até dessa minha outra igreja, queria me perguntar, às vezes pode ter até um pouco de vergonha de perguntar. Então essa aqui foi uma resposta do porquê parece uma mudança repentina, só que na minha cabeça aquilo já estava há alguns anos já martelando, e eu já estava tentando colocar essas coisas em malabarismo na minha cabeça. Nada me pode faltar. Bom, eu acho que isso resume um pouco da minha trajetória para a fé reformada e porque eu cheguei até aqui. Só que eu não quero terminar esse episódio e você falar assim que não mudou nada em sua vida ter ouvido 40 minutos disso aqui. Você chegar e falar, bom, só aprendi a história de alguém, isso aqui não é o Big Brother, então eu quero que você de fato saia com um ensinamento, ou pelo menos com algo que pode agregar alguma coisa na sua vida. Então eu quero falar especificamente agora, nesse momento, com você que está tendo dúvidas sobre o ensino da sua igreja, que tem opiniões diferentes, que está pensando ali se você deve mudar de igreja ou não. É claro que uma mudança de igreja sempre é um período difícil, então eu quero falar com você, quero te dar aqui 3 dicas que eu separei, que foi muito importante para mim passar por esse momento. A primeira dica é: coloque essas questões em ordem de importância. Pensa assim comigo, nem toda questão teológica merece uma mudança de igreja. Você não vai sair da sua igreja porque, sei lá, você é pós-tribulacionista e a sua igreja acredita ainda no arrebatamento secreto. Você pode se opor a isso, você pode ter uma visão diferente, você pode até, sei lá, achar que é um erro teológico, mas eu não sei até que ponto essa questão exige a necessidade de você se desligar da sua comunidade, contanto que ela seja uma comunidade verdadeiramente bíblica. Se os pontos que existem na sua igreja, os demais pontos, são pontos bons, então não sei se faz muito sentido você pegar essa questão, que é uma questão de importância mínima, e colocar como se ela fosse algo mega importante para você, né? Mega importante para a visão da sua família e da sua casa. Então, a verdade é que você nunca vai concordar 100% no lugar que você tá. Nós somos seres humanos que temos opiniões diferentes, temos visões diferentes. É claro que nós concordamos em Cristo, e esse é o nosso tudo. Só que as demais coisas é difícil concordar. Você não vai concordar com tudo, com toda uma visão. Às vezes você vai concordar com a teologia, mas não vai concordar com a forma de administração, não vai concordar com tal pessoa ou X pessoa dentro da sua igreja. Então não adianta você querer estar em um lugar onde você concorde ali 100%. E tá tudo bem, porque acho que isso até faz parte de ser um protestante. Ser um protestante é estar sempre provando as ideias a partir do texto bíblico e entendendo se faz sentido ou não. Então, não é uma questão congelada ali, que tem um magistério que nos mostra o que a gente deve crer e acabou. É uma questão de você examinar também na palavra. Então, acho que esse é um ponto legal. Colocar as questões em ordem de importância. E um segundo ponto é pensar até que ponto, né, até que momento essas questões que você está tendo dúvidas te impedem de servir o seu chamado. No meu caso, era muito complicado
eu estar com uma visão que se diferia quase que 100% da minha atual igreja, da minha antiga igreja, no caso, já que eu participava de grupos pequenos, eu até falava em grupos pequenos, eu estava ali caminhando para uma possível liderança, na verdade eu era líder, mas estava caminhando para um possível ministério de falar, eu às vezes pregava ali em um culto ou outro, em um culto de jovens ou outro, então assim, para mim era complicado eu chegar e não passar uma visão teológica que era diferente do que a igreja acreditava, e ao mesmo tempo eu falar algo que eu não concordava. Entende? Não fazia muito sentido. Eu ia ser hipócrita fazendo aquilo. Então, eu tava num momento que eu falava, meu Deus, eu preciso tomar alguma decisão. E no meu caso, se eu tentasse parar, eu ia minar muito do meu chamado, eu ia minar muito do meu ministério. Então, por isso, para mim, fez mais sentido ter também uma transição, até para eu estar em um lugar onde eu possa aprender. Acho que esse é um ponto também importante. Então, assim, você pode estar numa igreja, por exemplo, arminiana, ser um calvinista, você trabalha ali na recepção da igreja, ou você trabalha na mídia da igreja, e você não precisa chegar ali na recepção falando para todo visitante que o crente não pode perder a salvação. Não é porque você acredita nisso que você vai chegar falando para todo mundo. Isso seria falta de educação, seria maluquice. Então, assim, se a sua igreja é bíblica, tem estrutura para sua família, te supre os outros pontos que a gente colocou, você pode levar sua teologia pessoal de uma forma tranquila, de uma forma diferente, e contribuir com a sua igreja local sem problemas. Mais uma vez, você não precisa concordar com tudo. Contanto que esse ponto não atrapalhe no teu ministério, em como você vai viver o teu ministério, eu não vejo que isso é um problema. Lembre-se novamente que a igreja ela não é um clube ou um grupo, né, um clube de interesses. Todo mundo se reúne ali com a mesma ideia, não é assim. A igreja ela tem algo em comum, e esse algo em comum é Cristo, e Cristo tem que ser o nosso tudo. E se Cristo for o nosso tudo, então nós já temos tudo em comum. As outras questões teológicas que ficam são questões menores, tá? Mas um terceiro ponto, que eu quero que você reflita e que acho que é um ponto muito importante, que foi algo que o Pedro me falou na nossa conversa e me ajudou muito na minha decisão, que é, você está pronto para ter filhos e ensinar os seus filhos a partir da doutrina que você aprende nesta igreja hoje, ou você gostaria de ensinar os seus filhos em uma doutrina diferente? Esse é um ponto muito importante para você pensar. Foi a partir dessa minha resposta que eu tomei a decisão da minha migração. Essa foi uma resposta essencial, porque, mais uma vez, a igreja que eu estava era uma igreja linda, 100% abençoada, não tinha problema. Só que eu já tinha uma doutrina diferente que eu queria trazer na minha casa e que eu queria ensinar na minha casa e para os meus filhos. Então, para mim, não fazia muito sentido, sabe? Ia ser difícil da criação dos meus filhos isso. E eu já percebi isso, embora hoje eu não tenha filhos, para mim, pensando no futuro, fez mais sentido. Só que no seu caso, a sua resposta pode ser diferente. Ou pode ser até indiferente. Para você pode ser, cara, essa não é algo que eu vou querer passar. Eu acho que os filhos eles podem crescer nesse momento. Se um dia eles tiverem intuito de aprender mais sobre aquilo que eu acredito, etc., eu ensino, mas não há um problema. Então, beleza. Você pode refletir sobre os demais pontos que eu coloquei ali. Beleza? E para encerrar, eu quero colocar um ponto bônus aqui. Eu nem contei como quarto ponto, porque ele é um ponto que eu falaria que talvez seja mais importante que os outros. Que é, independentemente da decisão que você for tomar, você não colocar muito peso nessa decisão. Pensa, meu irmão, que isso não é algo que tem poder de alterar todo o rumo, todo o seu destino, todo o rumo da sua vida. Às vezes a gente sempre encara uma mudança de igreja que é sim algo importante, é sim ter que ser tomado com calma, com paz do espírito no coração, com clareza, com entendimento, só que não é uma decisão que vai minar a tua vida e minar o teu propósito, que vai acabar com o teu chamado caso você decida errado, não é isso. Sabe, a gente não pode também colocar um peso nessa decisão. Você tem um Deus soberano que está cuidando de todas as coisas, que está cuidando da sua casa, que está cuidando do seu destino, da sua família, que escreveu a tua história e ele está governando ali. É claro que a gente tem a nossa responsabilidade humana, mas ele também está governando. Então, assim, cuida para tomar uma decisão clara, reflita nos pontos que eu coloquei aqui, converse com a sua família. E achou a decisão? Embasou bem a decisão ali em questão de fé, em questão de família, em questão de igreja mais próxima àquilo que você entende de como você está lendo a Bíblia? Então toma essa decisão e não fica se preocupando de fato. Pensa que lá na frente, caso isso não seja uma decisão 100% correta, Deus, pela misericórdia e graça dele, vai trabalhar no teu coração e você pode mudar a qualquer momento. Então não coloca peso. Foi um momento onde eu fiquei algumas noites sem dormir, quando eu estava perto de tomar essa decisão da minha rendição total à fé reformada. E foi algo que hoje eu falo, meu Deus, podia ter levado de uma forma muito mais tranquila e com mais leveza. Eu não sei por que eu me coloquei de forma tão brusca assim. Lembro que eu passei ali trouxe isso até em jogo com o meu psicólogo na época, para fazer ali uma sessão só para falar sobre isso, porque era algo que estava me incomodando muito.
né, esse peso, eu tava trazendo um peso ali, eu pensava que, nossa, se eu andar contra a direção de Deus, toda a minha vida pode acabar aqui, só que não, cara, não é assim. A gente vai tomar decisões certas, assim como a gente também vai tomar algumas decisões erradas. Hoje, eu agradeço a Deus porque a minha decisão, enxerga que foi muito boa e muito certa, só que você pode levar essas coisas com muito menos peso e entender que Deus, ele é soberano sobre todas as coisas também. Amém? Eu espero então que esse podcast tenha te abençoado, eu espero que você possa refletir sobre esses pontos, eu oro a Deus aí para que você tome a decisão correta, para que você caminhe e você de fato conheça mais sobre teologia, talvez você é um arminiano e quer conhecer mais sobre a visão calvinista, vai pesquisar, não fica com preconceito, ou até vice-versa, é um calvinista que quer conhecer mais sobre a visão arminiana, lembra que aquilo que eu falei de mais importante talvez é que o que nós temos como tudo é Cristo, e Cristo deve nos unir. Tá bom? Então eu espero que tenha te abençoado e a gente se vê no próximo episódio.